muito grande. E estaremos a partir de hoje, não sei quantas terças vamos levar, mas estaremos a partir de hoje fazendo um estudo dentro do livro do profeta Abacuque. E por falar em Face, quero agradecer a Ione que compartilhou. Isso é bom, quando a gente faz uma publicação ou posta algo concernente àquela mensagem, aquele estudo que vamos dar, seria muito bom que os crentes que isso fez também fosse amigo do Face, né? Também compartilhasse, para que outros possam ler e interessar e vir aprender da palavra de Deus. Mas hoje as igrejas, elas estão todas como cada um com o seu curralzinho, né? Cuidando das suas ovelhas, e não existe mais aquela integração de igreja para com igreja. Tem ministério aí que eu conheço, ministério grande, que se não for de lá, não prega nesse ministério grande, tem que ser de lá. Não prega nesse ministério, nessas igrejas, porque eles estão fechados. Antigamente havia muita integração entre os crentes de outras igrejas, muita comunhão. Hoje em dia estão formando espécie de uns, como podemos dizer, curral, que ele fica todo nos seus cantinhos e montinhos, com medo de liberar crente para ir em outra igreja. É uma coisa que me preocupa, nem um pouco, porque eu sei o que é que Deus tem me dado, e sou consciente que o que segura as ovelhas não é a cerca, mas o pasto, não é? Não é a cerca, mas o pasto. A gente publica, convida, mas já de antemão sabendo que não vem, porque os pastores, quando nós fundamos esse ministério aqui, teve uma irmã que veio congregar conosco em uma determinada igreja, e por ela ter congregado conosco, ela ficou 1 ano no banco na igreja que ela congrega. Ela ficou 1 ano disciplinada porque congregou com o pastor Elias Santana. Eu podia até contar uma história aqui sobre isso, mas eu não quero. Uma outra hora eu conto algo a respeito disso. Então ficou 1 ano no banco porque congregou conosco. Nós tínhamos uma igreja ali na Salão do São Avelino, pai da irmã Silmar ali, e ela lembra que a tarde dos milagres, que ficava gente dentro do salão superlotado de gente na rua, muita gente na rua. Tempo do irmão Edenildo, uma toda que era uma benção. A tarde da benção, a tarde dos milagres, hoje já não vira. Isso é coisa que passa. Coisa que passa. É coisa que passa. E essas coisas passaram. Mas era um trabalho muito bom. Tarde da benção, muitas curas, muitos milagres, pessoas que de outras igrejas receberam muitas curas naquele trabalho, naquele tempo. E essa irmã foi disciplinada, ficou 1 ano no banco, porque veio congregar conosco um dia. Então tem essas coisas aí. Mas é bom, aqueles que podem compartilhar, compartilhem, para que outros vejam, e que não venham, mas quem sabe, né? Tudo é possível para aquele que crê. Muito bem. Nós lemos 4 versículos, que daqui a pouco eu vou entrar nele, e como nós vamos, a partir de hoje,
estudar o livro de Abacuque, é constituído por 3 capítulos, então não é muito extenso, apenas 3 capítulos, mas de uma riqueza muito grande. E eu denominei aqui o tema do estudo do livro do Abacuque, seguinte tema: Abacuque vê os nossos dias. Abacuque vê os nossos dias. Porque se você ler o livro de Abacuque, você pega ele para ler na sua casa, você vai ter a impressão que Abacuque está vivendo esses dias, que ele escreveu o seu livro nesses dias, não é? Então o tema Abacuque vê os nossos dias, onde estaremos nesses dias todos, terça-feira, estudando o livro de Abacuque. A palavra de Abacuque, o nome Abacuque significa abraço, né? Abacuque, ele profetizou nos anos de 605 a 595, portanto há 2600 anos foi que ele profetizou. Mas quando você lê hoje o livro de Abacuque, a impressão que dá é que ele escreveu ontem esse livro, porque tudo que está acontecendo, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, ele falou, ele detalhou. É tanto que esses 4 versículos lidos não tem nada a ver com o mundo lá fora, com o mundo secular. Vamos voltar lá um pouco, mas depois eu quero voltar aqui na introdução, porque temos tempo, não vou passar aí nem um dia das 9, se possível até terminar antes. Então não vou comentar agora, apenas tornar a ler o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, se eu clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritaste-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostrais a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca ao justo, e a justiça se manifesta distorcida. Daqui a pouco eu vou entrar nesses 4 versículos, porém tornei a ler apenas para refrescar a nossa memória, texto lido, porque Abacuque aqui não está referindo-se ao mundo secular. Quando eu li as primeiras vezes, e eu digo as primeiras vezes, que já li algumas vezes o livro de Abacuque, eu tinha certeza que ele se referia à opressão, ele se referia ao mundo, mas passei depois a entender que nada tinha a ver, pelo menos aqui, com o mundo. Mas vamos chegar lá. Então Abacuque profetizou nos anos 605 a 595. Espera aí, está errado não? 605, já que é o estudo da palavra de Deus, não é? 605 a 595, sim. Porque os anos se contam antes de Cristo de uma forma decrescente, não é de forma crescente. Ele vai decrescendo. Por isso 605 até 595. Portanto, há 2.600 anos foi a profecia de Abacuque.
ele foi contemporâneo de Jeremias. E observe que Abacuque, eu estou ainda em introdução, observe que Abacuque, ele não traz uma mensagem de Deus para o povo. Abacuque, ele é um profeta, que ele age totalmente diferente dos demais profetas. Qual é a função do profeta? A função do profeta é levar o povo, ou seja, é trazer Deus para o povo através da palavra. É diferente da função do sacerdote. O sacerdote, ele leva o povo para a presença de Deus através do sacrifício. E o profeta é diferente. O profeta, ele traz Deus para o povo através da palavra. Nesta noite, por exemplo, eu estou aqui na qualidade de profeta. Então eu estou trazendo Deus para a igreja através da sua palavra. Se eu estivesse exercendo a função de um sacerdote, eu estaria levando o povo à presença de Deus através do sacrifício. E hoje a igreja ela exerce esses dois ministérios. A igreja, tanto ela é um corpo profético, como ela é um corpo sacerdotal. Ela é um corpo profético e é um corpo sacerdotal. É quando que a igreja ela age como profeta? Quando ela está pregando a palavra, falando a palavra, divulgando a palavra. Aí a igreja exerce a sua função de profeta. E quando a igreja ela exerce o ofício sacerdotal, quando ela está orando, quando ela está jejuando, aí ela está exercendo o ofício sacerdotal. Então a igreja, ela tem esse duplo ministério. Ela é profético e ela é também sacerdote de Cristo. Lá em Pedro, né? Lá encontramos no capítulo 1 de Pedro, dois tipos de sacerdote, e não vamos entrar em detalhe agora, que não é o caso. Mas essas duas funções é a função da igreja. Ela é profeta e ela é também sacerdote. Muito bem. Mas Abacuque, irmão, ele trabalha diferente, ele age como profeta, porém diferente. Porque ele aqui no seu livro, normalmente nos primeiros capítulos, ele não traz uma mensagem de Deus ao povo. É o contrário. Mas sim do povo a Deus. Veja que nesse capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele não está levando o povo a Deus. Ele não está também trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Mas ele está fazendo o quê? Ele está levando algo do povo para Deus. E o que é pior, ele está levando o quê? Ele está levando uma queixa. Ele leva uma queixa. Então é diferente. Então guarde bem isso, que é importante. Abacuque não traz uma mensagem de Deus para o povo. Para que nós notar é bom. Mas sim do povo a Deus. É diferente. Ele é um intercessor. Intercessor. E as queixas de Abacuque era a Deus em relação ao seu povo. Essa violência estava acontecendo entre o povo de Deus.
Não queremos aqui dizer que não estava acontecendo no mundo secular. Não, porque essas queixas que Abacuque faz a Deus em relação ao povo, do versículo 1 ao 4, ela está acontecendo também lá fora, no mundo. Mas Abacuque se queixava de Deus por causa do povo, cobrava algo a Deus, queixava-se a Deus. Então veja que estava acontecendo entre o povo de Deus. Não queremos dizer que lá não esteja acontecendo lá fora. A questão é que lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então veja que o julgamento de Deus, ele não começa de fora para dentro. O julgamento de Deus, ele começa de dentro da sua igreja para fora. É o que diz aqui Pedro 4,17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, veja bem que Abacuque, ele faz as suas queixas a Deus, cobrando de Deus. Algo estava acontecendo com o povo, porque Deus parecia inativo, parado, vendo tudo acontecer, mas não fazia nada. Essa era a queixa de Abacuque. Mas eu deixo adiantar algo para você aqui. Seria bom que Abacuque não tivesse feito isso, porque eu não sei, irmão, o que é mais perturbador: o silêncio de Deus ou o agir de Deus. Porque quando Abacuque, você vai ver na continuidade do estudo, que quando Abacuque ele fez essa queixa, despertou Deus. E Abacuque ouviu algo que ele não gostaria de ter ouvido. Então tem certas ocasiões, irmão, que é melhor ficar quieto do que mexer com Deus. Se a vida não está em conformidade com a palavra de Deus, se não estamos andando, está muito alto isso, né? Se não estamos andando em conformidade com a palavra de Deus, é melhor não se queixar de Deus por nada. Aí eu escrevi aqui, olha, seria bom que Abacuque, entre aspas, ficasse quieto. Eu estou na introdução do estudo. Seria bom, entre aspas, que Abacuque ficasse quieto. Mas ele fez as queixas. Ele mexeu com Deus em relação ao povo que não estava em conformidade com a palavra de Deus. O que nós tiramos de aprendizado aqui, que se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, é bom não se queixar para Deus. É bom não reclamar, vamos dizer assim, a Deus alguma coisa. E foi o que aconteceu com Abacuque. Ele mexeu com Deus. Então vamos observar no capítulo 1, nós vemos os 4 versículos. Vamos entrar agora nos versículos. Peso que viu o profeta Abacuque.
Veja que a palavra já começa com peso. Essa palavra peso, ela significa sentença. Então, a palavra peso significa sentença. A sentença que viu o profeta Abacuque. Aí já começa o seu livro assim. Palavra peso, sentença. Aí o versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Aí você olha um texto desse, se você não tiver uma visão mais ampla da palavra, você vai achar que Abacuque aqui, ele está olhando o mundo, ele está olhando a violência do mundo, mas não é. O que Abacuque queixa-se a Deus aqui era o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Embora que no mundo também estava vendo. Mas nós lemos nesta noite que o juízo de Deus, ele começa na casa de Deus. Deus não age, irmão, de fora para dentro, como eu já disse. Deus age de dentro para fora. E isso em todo sentido. Veja que o trabalhar de Deus em nossas vidas, até no sentido de corpo, ele não trabalha de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. Foi por isso que Jesus Cristo ele disse: hipócrita, lavai o interior do prato, para que o exterior fique limpo. Porque ninguém consegue lavar um prato só por dentro. Ao lavar por dentro, automaticamente vai lavar por fora. Então ele trabalha lá dentro para fora. Então veja bem: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Então entenda, para que você tenha uma visão, entendimento da palavra de Deus. É preciso que você saiba que Abacuque aqui, ele está se referindo a essa violência, não é uma violência fora do povo de Deus, é uma violência que estava acontecendo no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Embora que lá fora também havia essa violência. Aí ele diz: até quando, Senhor, clamarei. Veja que ele estava clamando, ele estava pedindo. E quando ele diz até quando, se subtende-se, que ele já havia tempo observando aquilo. Ele já havia tempo notando e vendo algo de errado em meio ao seu povo, o povo de Deus. Então esse clamor aqui não é um clamor repentino. Ele clamou, não. Ele disse até quando. Então ele já havia dias, já havia tempo, talvez anos, observando e falando com Deus. Mas parecia que Deus estava quieto. Deus não agia. Deus estava impassivo, quieto, não agia, não trabalhava, não fazia nada. Por isso a expressão dele: até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então essa violência, esse mal, estava no meio do povo de Deus. E eu gostaria que você guardasse bem essa palavra violência. Estava acontecendo em meio, você vai ver lá na frente, que havia uma injustiça muito grande. Vamos chegar lá depois.
estou apenas aqui adiantando um pouco, que havia uma violência no meio do povo, havia injustiça, havia juízo, porém o juízo, ele estaria o quê? Distorcido. Não estava faltando justiça, não estava faltando, tinha justiça, mas a justiça, ela saía distorcida. Mas isso, pastor, irmão, pastor, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e também lá fora. Só que o julgamento de Deus começa dentro do povo de Deus. Hoje você sabe, e é bom que esteja gravando, eu vou colocar no YouTube. Veja bem, é bom que se saiba que existem determinadas. Depois que eu dei um estudo aqui sobre a igreja de Cristo é intocável, eu estou lutando para separar bem palavra no sentido de igreja e denominações ou religião, qualquer coisa menos igreja. Eu estou lutando para não usar muito esse nome igreja, porque depois daquele estudo eu passei a entender que a igreja é muito pura, a igreja é muito santa, a igreja não se toca na igreja para comparar com nada. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é verdadeira, a igreja é a noiva de Cristo. Glória a Deus. Eu disse a igreja e não as igrejas. Também não concordo com esse termo, as igrejas, porque a igreja, você não vai encontrar ela no plural, a igreja é sempre no singular, porque a igreja é uma só, é a noiva do Cordeiro, ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus, ela é intocável, ela é incontaminável. Aleluia. Então vamos deixar o negócio de igreja e usar o termo determinada denominações cristãs, pode até ser determinadas denominações cristãs, que para ele ter, e aí que eu digo que é bom esteja gravando, que para ele ter um cargo, uma posição, vai depender muito do anel que está no dedo dele, vai depender muito do diploma que está na parede, vai depender muito do valor do dízimo dele. Você está começando a ter uma visão ampla, porque Abacuque estava falando desse jeito. Depende do anel no dedo, depende do diploma na parede, depende do valor do dízimo dele. Aí o recebimento dele em determinadas denominações evangélicas, eu peço aos obreiros toda a minha retaguarda, sempre me ajudem nessa palavra a fugir, que eu não quero usar a palavra igreja, porque com igreja não se mexe. Dizer a igreja está morta, a igreja está fria, a igreja está gelada, isso, irmão, é atingir a santidade de Deus. Porque a igreja nunca foi morta, a igreja nunca foi fria, a igreja sempre foi ativa, viva e cheia do Espírito de Deus. Mas eu digo, igreja, glória a Jesus. Então depende do anel, depende do diploma, depende do valor do dízimo dele. Você sabe que tem denominações evangélicas aí, que se faz uma separação muito grande entre os de mais poder aquisitivo e o de menos poder aquisitivo. Eu não quero usar a expressão pobre, não, de mais poder aquisitivo e de menos poder aquisitivo. É tanto que tem um aí que numa dessa igreja
todo mundo sabe a vida que leva uma grande autoridade e dá testemunho por todo lado que ele foi batizado lá. Foi batizado lá. Entendeu? Lógico. Claro. Então você está começando a ter uma visão porque Abacuque falava desse jeito. Então ele está se referindo ao povo de Deus. Essa violência que ele reclama, que ele grita aqui, não era fora, era dentro. A injustiça, vamos chegar daqui a pouco, não era fora, era dentro. E no meio do povo, irmão, que se chama povo de Deus, não pode haver violência. Não tem espaço para violência. Só existe espaço para uma coisa: o amor. Aí eu digo para você, guarde bem essa palavra violência. Porque vamos ver lá na frente que é justamente isso que eles vão colher: violência. Lá na frente você vai encontrar um versículo que fala de violência também. Por quê? Porque era isso que eles estavam plantando. E tem um adágio popular que diz que quem semeia vento, colhe o que? Vento? Não, colhe tempestade. Então, a minha vida de amanhã, irmão, vai depender do meu hoje. A minha vida depois da manhã vai depender do meu amanhã. Aquilo que eu estou semeando hoje, inevitavelmente eu vou colher. Eu vou colher. Porque é muito bíblico. Tudo se semeia, colhe. Tu semeia, colhe. É por isso que eu estou mandando você guardar bem a palavra violência. E lá na frente você vai entender por quê. Né? Até quando, se eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei. Esse gritar aqui, irmão, é como se fosse o profeta se sentindo sufocado, porque ninguém grita sem estar sufocado. Para você entender melhor esse grito de Abacuque aqui, deixa eu lhe contar rapidamente uma experiência. Eu era até certo ponto novo convertido, antes de ir para o sul de Minas fazer a obra do Senhor. Cheguei na igreja que eu congregava, e ali teve uma espécie de uma peça teatral. E eu, novo convertido, fiquei observando aquilo, e aquilo não, parece que não bateu. O tipo da peça teatral que foi feito, parece que não concordou, não combinou comigo. Eu não senti bem. Também não murmurei, não falei nada para ninguém. Cheguei na sala da minha casa, lembro como fosse hoje. Dobrei o meu joelho na sala da minha casa e disse: Jesus, por que acontecem tais coisas na tua casa? O Senhor falou comigo: meu filho, o que você vê dentro da minha casa de bom é para você fazer aonde eu vou te enviar. E aquilo que você vê de ruim ou de mal é para você não fazer aonde eu vou te enviar. Aí eu glorifiquei o nome do Senhor. Então era parecido a isso. Abacuque estava vendo coisas, irmão, no meio do povo de Deus, que ele não queria se conformar. É como, por exemplo, a Bíblia fala em relação a Ló. A Bíblia diz que todos os dias a sua alma justa era afligido pelo que via e ouvia dos homicídios e mal de Sodoma e Gomorra. Quem lê a Bíblia já leu esse versículo. Não vou perguntar, porque eu pergunto um pequeno que levanta a mão, e eu não quero mais que você passe vergonha.
Mas então veja bem, algo parecido que Ló passava em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Todos os dias afligia sua alma pelo que ele via e ouvia. E Abacuque se sente da mesma forma aí por quê? Gritaste-ei violência. E o que machuca, o que dói, irmão, que essa violência que ele se refere, repito, não era lá fora, era no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus não pode ter violência. No meio do povo de Deus só cabe uma coisa: o amor de Deus. O amor de Deus. Aí ele diz mais: e não salvarás. Versículo 3: por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. É duro, é triste, é lamentável, é de se chorar. A gente vê que isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Porque razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Que opressão era essa que estava acontecendo, irmão? Você está observando que enquanto vamos dando estudo no livro de Abacuque, vamos aqui falando, você vai aprendendo qual deve ser nós vamos aprendendo qual deve ser a nossa atitude como povo chamado povo de Deus. O povo de Deus deve ser um povo cheio do amor de Deus no coração. Não tem lugar para violência. E aqui no versículo 3 ele fala da opressão. O que ele quer dizer com essa opressão? Era que os menos favorecidos no sentido de recurso ou condições financeiras em todo sentido, eles eram rejeitados. Eles eram abandonados. Eles não eram muito vistos, enquanto que outros que galgavam a posição mais elevada, uma condição melhor, no sentido financeiro, em todo sentido. Quando eu falo melhor, você está entendendo perfeitamente o que queremos dizer? Esse era mais aceito, esse era mais abraçado, esse era amado. Agora eu pergunto, isso é atitude de um povo que se chama povo de Deus? Não precisamos ficar aqui dizendo para você que eu e você, nós precisamos ter amor, mas sim precisamos mostrar isso e dizer que só cabe em meio do povo de Deus uma coisa: o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a opressão, os pequenos eram oprimidos, de menos recursos eram oprimidos, de menos condições eram oprimidos, porque a destruição olha a violência de novo aqui, porque a destruição e a violência estão diante de mim. E isso tudo eu estava vendo o que é lamentável. Não era lá fora, embora que lá fora tinha, mas Deus ia cuidar depois. Deus ia cuidar depois. Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta noite. Vou chegar lá na frente para dizer isso, mas vou adiantar já aqui também. Em todas as épocas que o povo de Deus errou e falhou, Deus sempre usou o povo ímpio para oprimir e para castigar o povo de Deus.
Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, mas estou apenas adiantando um pouco. Em todas as épocas que o povo de Deus errou, Deus sempre usou o ímpio, o povo mau, pior do que o povo dele, para castigar o povo dele. Só que depois que ele usa, ele também trata com o ímpio que tratou com o povo dele. Porque Deus é Deus, irmão, Deus é soberano. Você não lembra de Faraó? Tudo que Faraó fez ao povo de Deus no Egito foi com a permissão de Deus. Por que o povo de Deus foi parar no Egito? Desobediência. Foi parar, em Babilônia, perdão. Foi desobediência. Desobediência. No Egito, não, o Egito foi através de José. Através de José. Mas em Babilônia não, desobediência. Então todo o tempo Deus usa o ímpio para castigar o seu povo quando lhe desobedece. Eu creio que o Espírito Santo está falando algo com você aí. Então, determinado processo que fez outra, eu passo, é a repreensão de Deus, usando, quem sabe, até o ímpio, para me castigar, porque eu não estou de acordo com a palavra do Senhor. Não sei, eu não posso afirmar isso. Só quem sabe disso, se está acontecendo, e é isso, sou eu e cada um de nós. Cada um de nós. Então, o que fazer? Sabendo disso, procurar andar na obediência a Deus. Na obediência a Deus. Porque ele usa, só que depois ele trata também com o ímpio lá. Foi com todos eles. Vamos. Aleluia. Pois que a destruição e a violência estão dentro de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Onde estava acontecendo isso, irmão? Olha, não se pode jurar, viu? É pecado jurar. Mas se não fosse pecado, eu iria jurar para você. Que eu já li esse livro de Abacuque algumas vezes, repito. E eu tinha certeza que Deus estava, que a palavra estava falando aqui com o mundo. Mas depois, no estudo mais apurado, pesquisa e mais pesquisa, porque a Bíblia diz: aquele que tem o dom de ensinar, que haja dedicação. Ninguém se torna, e esse bom eu coloco entre aspas, porque põe Deus como um bom ensinador, se não houver na vida dele dedicação, para estudar, para pesquisar, para buscar, para ter realmente conhecimento. Então a minha visão era que ele falava lá fora, mas eu passo a entender, não é com o povo de Deus. Então veja bem, havendo também quem suscita contenda e o litígio. Contenda e o litígio. Agora, perguntamos para a igreja: isso é coisa de um povo chamado povo de Deus? Vamos dizer 1000 vezes não. O povo de Deus não é chamado para contender, para causar litígio. O que é litígio? Facção, separação, contenda, botar um contra o outro. Isso é litígio. Botar um contra o outro. Estava vendo lá naquele tempo já. E Deus estava, parece passivo. Aí surge Abacuque e vai mexer com Deus. Aí você vai ver a consequência dessa mexida com Deus, o que vai acontecer. Aí que eu digo: se eu não ando em conformidade com a palavra de Deus, irmão, não questione Deus, não se queixe a Deus, porque se ele agir, a coisa é séria. Deus estava em silêncio, e nós vamos ver lá na frente que eu não sei o que é pior, se é o agir de Deus ou o silêncio de Deus. E muitas vezes o silêncio de Deus é mais perturbador
do que o agir de Deus. Pelo menos foi assim com Abacuque. O silêncio de Deus perturbou Abacuque. Deus, inativo na visão de Abacuque, perturbou Abacuque. Aí ele vai e cutuca Deus, mexe com Deus. Mais para frente nós vamos ver o que vai acontecer por causa disso. Seria melhor que, entre aspas, eu não tivesse feito nada, não queixasse nada. E o que eu aprendo com isso? Se eu não estou em conformidade, não queixo a Deus. Ah, mas por que Deus não faz isso para mim? Eu estou aqui e Deus poderia me abrir uma grande porta de emprego, Deus poderia me abençoar com isso, Deus poderia me abençoar com aquilo. Mas escuta, como é que eu estou? Não você, como é que eu estou diante de Deus? Se eu perguntar aqui, e assunto para outra mensagem, outro estudo, quantos se consideram? Não levante a mão não. Se eu perguntar aqui, quantos se consideram uma bênção? Todos vão levantar a mão, inclusive eu. Se eu perguntar para você, quanto aqui se consideram uma bênção? Todos vão levantar a mão, até eu. Mas eu tenho duas perguntas aí. A primeira é, quantos consideram uma bênção? Até eu vou levantar a mão. A segunda pergunta é, aí é difícil. Para quê? Deus disse para Abraão, anda na minha presença e se tu uma bênção. Você sabe, irmão, quando que realmente eu sou bênção? Quando realmente eu posso dizer que eu sou uma bênção? Quando eu sou bênção para o outro. Porque quando eu penso em bênção para mim. Eu quero bênção para a minha vida, eu quero ser abençoado. Mas essa aí não é a visão lógica de ser abençoado. Trocando por miúdo, sabe quanto eu sou uma bênção? Eu só posso ser uma bênção quando eu for uma bênção para a irmã Jô, para a irmã Maria, para o pastor João, para o diácono Carlos, para o pastor Diego. Eu só posso ser bênção quando eu sou bênção para outrem. Se eu sou bênção ou abençoado, mas não estou bênção para ninguém, então esqueça que não somos bênção. Nós só somos bênção quando eu me torno bênção para outro. Do contrário, nós somos o quê? Sanguessuga, parasita. Chegou aqui, parou. Veja que a Bíblia diz que a Bíblia chama a palavra de quê? Rios de água viva fluirão do seu interior. São rios, palavra no plural. Então eu só posso considerar uma bênção se eu estou sendo bênção para mais outras pessoas. Se eu quero ser bênção, quero ter bênção só para que eu seja abençoado, é egoísmo. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Eu creio que sim. É egoísmo. Eu só posso ser bênção quando eu sou bênção para o meu próximo. Aí eu sou bênção. Mas se eu quero bênção só para mim dizer que eu sou abençoado e mostrar para os outros que eu tenho bênção, eu não sou abençoado em nada. Por isso diz, anda na minha presença e se tu uma bênção. E ali não é uma ordenança. Ou seja, ali Deus não estava uma ordenança. Deus não estava ordenando a Abraão andar na presença dele. Deus estava falando, Deus estava dizendo, se você andar na minha presença, você vai ser uma bênção. Agora, eu só me torno bênção quando eu sou bênção para o próximo. Senão eu sou uma represa. E Deus não cria represa, Deus cria rios. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então, contendo litígio no meio do povo de Deus. Não precisa mais continuar aqui. Vamos para o versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca
nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Irmão, com toda sinceridade, você vai um versículo como esse, você não vai pensar que Abacuque está falando do mundo? Com certeza, mas não tem nada a ver com o mundo. Isso vai acontecer no meio do povo de Deus. Veja bem, por esta causa a lei se afrouxa. Aleluia. Aleluia. A lei se afrouxa e a justiça se manifesta, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Aí você diz, meu pastor, isso é um retrato do que está acontecendo lá fora. É verdade. Mas não se incomode não. Não se preocupe não. Deus quer primeiro cuidar do seu povo. Depois ele vai tratar lá fora. Porque lá fora também está acontecendo isso. E como dá? Você vê aí, irmão. Mate um pardal e alguém lhe denuncia, você quantos anos de cadeia você vai pegar? Pegue um tico-tico, bote na gaiola e o teu vizinho te denuncia. O Ibama vai vir e você vai pagar uma multa muito alta. Mas mate um homem que não acontece nada. O cara bêbado, irmão. Bêbado. Dirigindo bêbado, dá para provar que foi ele. O cara entra lá dentro, dá um dinheiro lá para o delegado, paga lá aqui se chama uma fiança. Pronto, sai pela porta da frente, subiando. É o que está acontecendo lá fora. Bote um tico-tico na gaiola e o vizinho denuncia você para você ver o que vai acontecer. Agora mate um homem bêbado dirigindo um carro bêbado. Não vai acontecer nada. Tem pessoa que matou a família toda. Aquela que matou a paulada, o pai, a mãe, está aí. Está aí. Solta já. Então nós estamos vendo isso lá fora se cumprir literalmente. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. É o que você está vendo lá fora. Mas lá fora é até certo ponto concebível. Mas aqui está se referindo no meio do povo de Deus. Trazendo para o outro lado. No meio do povo de Deus, uma lei não pode afrouxar. E esta lei, aqui é como se diga, não se trata do canon bíblico, da lei de Moisés, da Torá, não. Aqui está se referindo da lei secular, da lei dos homens. A lei, porque a lei de Deus nunca se afrouxa. A lei dos homens. Entendeu? Mas estava acontecendo dentro da igreja. Por causa do povo de Deus, bem do povo de Deus. A lei por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O povo de Deus, irmão, além de ser um povo dotado do amor de Deus, é um povo que deve andar dentro da reta justiça. Eu já disse aqui umas vezes e repito: o que é ser injusto é se posicionar do lado do errado. E eu sempre digo dentro desse detalhe: não se engane, porque não existe errado sozinho. Toda errada, todo errado tem alguém do lado dele ou do lado dela. Não pense que está sozinho. Não pense que todo mundo vai achar que está errado. Tem alguém que defende, tem alguém que protege. Não tenho tempo para entrar em detalhe de algo que já aconteceu em nosso meio. Em nosso meio. Eu comecei a perceber que não era nada daquilo. Não era nada daquilo. E quando eu agi, alguém alvoroçou. Alguém alvoroçou. Por quê? Porque eu quis agir, quis mostrar. Mas aí eu percebi que tinha gente grudado naquele errado. Aí eu tive que recuar um pouquinho. Por isso que a Bíblia diz: a palavra dada no tempo certo é como maçã de ouro e salva de prata. Tem hora de falar e tem hora de calar. Tem hora de falar e tem hora de calar.
Não existe errado sozinho. Por mais errado que ela esteja, por mais errado que ele esteja, tem alguém do lado dele ou do lado dela. Por mais errado que seja. Por mais errado que seja. Então, o que acontece? A lei se afrouxa. Né? Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo. Olha o que está acontecendo no meio do povo de Deus. O ímpio, a palavra cercar aqui, é a mesma que nós lemos anterior, oprime o justo, né? Porque o ímpio cerca o justo. Você sabe o que é assim? As pessoas, irmão, que não querem fazer nada na obra de Deus, ele fica incomodado com aqueles que querem fazer. É o ímpio oprimindo o justo. Não quer nada. Mas também não quer que o outro faça. Não quer que o outro faça. Eu já conheci crente, visitando crente, aconselhando para não ir na igreja. Na igreja quem ele congregava? Minha esposa sabe do que eu estou falando. Ela sabe. Visitando crente, para dizer para não ir para a igreja que ele congregava. Mas nada, é isso é isso. Mas não. Parece brincadeira. O que está acontecendo? É o ímpio cercando o justo. Aí, na última parte, e a justiça se manifesta distorcida. Quer dizer, não faltava justiça, tinha justiça. Só que a justiça se manifestava distorcida. E porventura não é o que nós estamos vendo lá fora? Não é o que você está vendo lá fora? Tem injustiça, sai a justiça. E tem momento que você fica pasmado, coloca a mão na boca, mas meu Deus, como pode uma coisa dessa? Como pode acontecer tal coisa? Será que esse juiz não está vendo? Será que esse juiz não está observando? O juiz não sabe. Você viu o caso daquele que o juiz autorizou a criança ir morar com o pai, e aconteceu, o pai e a madrastra matou o filho. Entendeu? Não houve justiça distorcida. Agora, no meio do povo que se chama Deus, não pode haver justiça distorcida. Tem que ser justiça. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui, porque até aqui nós vimos as queixas de Abacuque, e Deus, nós vamos ver na próxima terça-feira, nós vamos ver que Deus responde a Abacuque. 4 minutinhos. Eu prometo, não quero passar em nenhum estudo desse canal. E não vou passar em nome de Jesus. Então veja bem, na próxima terça-feira nós vamos ver que Deus agora responde. Deus responde as queixas de Abacuque. Só que ele responde com uma palavra de juízo sobre o seu próprio povo, né? Porque Abacuque agora é levado, irmão, a trazer uma mensagem que é o tipo da mensagem que eu, pastor Elias Santana, particularmente digo, não gosto. Você acha que quando Deus me usa aqui com aquela autoridade, com aquele poder, com aquela autoridade para uma certa exortação para a igreja, embora que a palavra exortação no sentido literal significa consolação, mas como nós temos a visão de exortação, ficamos com essa visão momentaneamente. Não gosto. Eu gosto de ensino como esse. Eu gosto de ensino como dei há poucos dias aqui na igreja. Não gosto de mensagem igual de domingo. Não gosto de palavra igual na Santa Ceia, dura, pesada. Entendeu? Não gosto. Só que